patamar especial com Fabiana Beltrame, remadora campeã mundial de 2011, e ao lado dela, Luana Bartolo, escolhida pela própria Fabiana para ser a companheira dela nessa luta por uma vaga nos Jogos de Londres 2012. E aqui ao meu lado, Felipe Mendes, repórter do Diário Lance. Fabiana, obrigada pela sua participação, presença de todos aqui, muito obrigada. Quero te perguntar o seguinte, como é que foi essa escolha pela sua parceira, Luana Bartolo? Sempre tivemos uma ótima relação, mas eu acho que agora, com a proximidade, eu acho que a gente vai se tornando cada vez mais amiga e eu acho que isso vai melhorar também o conjunto na água, né? Eu acho que é inevitável que a gente comece a se conhecer mais e ter uma amizade aí bem legal. Você foi campeã mundial e prata no PAN, no esquife simples, né? Isso, e agora na Olimpíada é diferente, você vai estar em dupla. O que muda? Luana, fala um pouquinho também pra gente, o que muda nisso de estar com uma companheira? Como é que é a Fabiana como dupla aí no esquife? Eu acho ela perfeita, eu sempre falo isso pra ela. Eu falei assim, nossa, Fabiana, como você é perfeita, remando e tal. Eu acredito que para ela deve estar sendo muito difícil, porque ela tem já uma carreira aí de 15 anos e sempre remando sozinha. E agora tendo que se adaptar a uma nova remada também, uma nova, um novo barco. Tempo de remada é diferente nesse barco. E outra coisa que eu também acho que ela deve estar sentindo muito é porque eu gosto muito de conversar e falar sobre o barco, saber como é que ela tá, perguntar como é que eu tô remando e tal, e ela fica sempre muito calada. E ela falou, não, Luana, é porque é o meu jeito, eu sempre remei sozinha e eu não tô muito acostumada a ter outra pessoa comigo. Então, eu acho que está sendo um processo de adaptação meu com ela e ela comigo. Como é que foi esse processo de escolha? Vocês não competiram juntas ainda, foi só treino, você treinou com ela, treinou com a Camila, que era a outra possível parceira. Como é que foi esse processo, quantos treinos vocês fizeram? E vocês vão estrear justamente no pré-olímpico, essa primeira competição de vocês. Se isso é bom ou ruim para vocês? Bom, primeiro o processo seletivo foi bem longo e duro. Assim. Primeiro teve a seletiva. Foi no final do ano passado. No final do ano passado, que eu cheguei em primeiro, né, do leve, a Luana chegou em segundo, a Camila chegou em terceiro. E mesmo assim o José ainda quis dar mais uma chance à Camila, né? E aí convocou as duas. E primeiro as duas começaram a remar esquife, a Luana ganhou algumas vezes da Camila, todas as vezes, né? E depois nós começamos a remar junto, eu remava 2 dias com uma, 2 dias com outra. O técnico me ouvia muito, com quem eu me sentia melhor também, e também os melhores tempos a gente sempre fazia juntos. Então foi meio que inevitável, assim. E culminou com um teste de 2.000 metros no ergômetro, né? Que é uma máquina que simula o movimento do remo, e a Luana também fez bem melhor. Então não teve dúvida, assim, né? E sobre a segunda pergunta que você fez, eu acho que vai ser... Acho que a gente tem tudo para estrear em grande estilo, assim. Acho que nós temos evoluído bastante, nosso barco está fazendo ótimos tempos, ainda não fizemos nenhum tiro máximo, que é, né, como de uma competição, para saber quanto a gente está fazendo, mas pela projeção dos tempos que a gente vem fazendo em voga controlada, o ritmo mais baixo, a gente tem tudo para ir bem. E a gente está bem empolgado, assim. Mas é uma corrida contra o tempo, né? De treinamento para vocês se adaptarem e poder se tornarem uma dupla perfeita, como você mesmo falou, dessa adaptação de ter que competir juntos, né? Com certeza, porque, como a gente estava falando, todas as duplas que a gente vai competir contra já estão formadas há muito tempo. São todas que competiram nos Jogos Pan-Americanos, o México, que foi campeão pan-americano, Cuba. Então, a gente tem aí uma batalha bem pesada pela frente, mas como eu te falei, a gente está engajada aí, remando muito todos os dias para conseguir, né? O pré-olímpico vai ser em março, né, na Argentina. Luana, friozinho na barriga para essa estreia? Muito, mas eu acho que eu tenho uma capacidade de concentração muito grande. E pelo fato de eu estar remando com a Fabiana, eu acho que isso me dá também muita segurança. Eu tô ali atrás dela, então eu tô sempre vendo a Fabiana, então eu sempre penso, eu tô com a Fabiana, então eu acho que eu tô um pouco mais tranquila. Mas é estreia, né? Então é minha estreia tanto na seleção quanto em uma competição importante. E é uma vaga, assim, que pode mudar a minha vida, então é muita ansiedade, eu acho. Pelo fato de você ser mais experiente, já tá 15 anos no remo, disputou 2 Olimpíadas, você pode ter esse trabalho psicológico com ela, né? De ajudar, de conversar com ela para que ela não tenha
que ela encare com naturalidade essa estreia na Pré-Olímpica. Com certeza. Eu acho que só a minha presença ali, né, por toda a minha história, eu acho que já deve passar uma segurança a ela. E do mesmo modo que ela passa uma segurança para mim também. Eu nunca competi assim, né, como é a estreia dela, mas com ela em competições internacionais, só que, como eu falei, não tem mistério. Se a gente treina bem, a gente vai competir bem. Então a gente está treinando super bem e é só a gente vai fazer no dia da regata o que a gente faz no treinamento, então não tem mistério. Queria que você explicasse pro internauta do Lancinete, da TV Lance, o que vocês precisam fazer lá para conseguir a vaga, com quantas vagas são, que posição que vocês precisam chegar para poder ficar com essa vaga em Londres. Bom, são 3 vagas, né, para a América Latina, então aí a gente tem em mente que são 4 países fortes mesmo disputando essas 3 vagas, que é a gente acha que tem bastante chances, a Argentina, Cuba e México, né, que são os países que medalharam nos Jogos Pan-Americanos, menos a Argentina. A Argentina ficou em 4º. Então a gente tem aí, é difícil, mas eu acho que a gente tem grandes chances pela evolução do barco, pelos tempos que a gente vem fazendo e vamos com tudo agora para conseguir essa vaga. E se vocês conseguirem a vaga, se Deus quiser vão conseguir, como é que fica o tempo até a Olimpíada para a preparação? Vocês acham que é um tempo confortável? Dá para vocês treinarem bem e se conhecerem melhor tecnicamente, né? Falando. Dá para ter um tempo aí para acertar o barco. É lógico que não é o ideal, né? O ideal seria um quadriênio mesmo olímpico, desde o final das Olimpíadas até a próxima, para treinar juntas. Mas acho que como nós somos um barco novo, temos muito a melhorar, eu acho que a evolução é muito rápida nesse início, né? Quando a gente já chega no limite, né, do alto nível é que é mais difícil. Então acho que a gente tem um tempinho aí para trabalhar, depois de conseguir a vaga, respirar e continuar treinando, remando muito juntas mesmo para melhorar. Você foi para Atenas e Pequim no esquife pesado. Exato. Por que a decisão de tentar a vaga em Londres no double skiff peso leve e não de novo no esquife pesado? Bom, primeiro porque teve uma seletiva, né, a seletiva nacional do ano passado, e eu perdi para a Kícia Cataldo, que é quem vai representar o país no single esquife pesado. E a gente até estava conversando hoje que mesmo que eu ganhasse a seletiva, ia ser testado o double leve, porque eu acho que é um barco que a gente tem mais chances, já que eu já competi 2 Olimpíadas como pesado e vi que realmente para resultado fica difícil, porque a disparidade de peso é muito grande. Então acho que para a evolução assim, de resultado, né, em termos de colocação, acho que o double vai ser mais proveitoso. Bom, e sobre a Olimpíada, eu queria saber, assim, chegando lá, como é que tá a cabeça de vocês, assim? Eu imagino que vocês estejam muito confiantes, até pelo que você chamou a atenção, que ninguém viu vocês remarem juntas. É um pouco elemento surpresa, né? Vocês acham que isso de alguma forma pode facilitar a vida de vocês? Eu acho que tem os dois lados, assim. Por eu ter sido campeã mundial ano passado, acho que as pessoas já esperam também um pouco um barco mais forte, né? Eu acho que já vem com mais respeito também, mas também por ser um barco novo, eu acho que a gente vai chegar como elemento surpresa. Não sei se a Luana quer falar alguma coisa. Não, eu acho que como ninguém ainda me conhece, as pessoas vão respeitar o barco pela Fabiana, entendeu? Eu acho que eles vão esperar que pelo menos quem esteja com ela é mais ou menos do mesmo nível, né? Vamos ver, eu acho que a gente pode realmente surpreender, eu acho. Surpreender e provar para muita gente que não tá acreditando ainda no barco. Não acredita no barco. Infelizmente, pessoas assim importantes que não estão acreditando no barco, mas isso aí a gente conversa sempre, é o que nos motiva a continuar e mostrar que a gente é capaz, que a gente pode, não é nada impossível, a gente está treinando muito para isso e vamos provar para todo mundo. Para quem acredita e para quem torce também muito pela gente, né? Luana, você cursou jornalismo, fez até você trabalhou um período aqui na redação do Lance. Por que essa escolha pelo remo? Você já decidiu se vai ficar com o remo mesmo, se você depois vai voltar para o jornalismo? Na verdade, eu já remo há 10 anos e nesse tempo eu conciliava, né, o colégio, depois a faculdade com o remo. O remo nunca tinha sido prioridade na minha vida. E quando a Fabiana voltou da Copa do Mundo, que ela foi medalha de bronze em 2010, foi o momento que eu decidi realmente
parar com a minha vida extra-remo, né, com trabalho, com estudo. E eu estava me formando nessa época também, e aí eu decidi só ficar no remo e tentar. Para mim era um sonho, para mim era meio uma utopia, né, assim, porque eu estava realmente muito longe, tecnicamente, fisicamente, mas aí eu larguei tudo e foi assim, joguei todas as minhas fichas num sonho. E aí acabou dando certo. Eu treinei, assim, eu perdi peso em 2010, no final de 2010. Foi um pouco difícil, ainda não tinha conseguido chegar no peso da categoria peso leve. E aí, durante o ano de 2011, eu fui me adaptando a esse peso. E aí, no final de 2011, eu tive o apoio do Ronaldo de Carvalho, que foi quem me ajudou a conseguir remar o esquife, que também era um barco que eu nunca havia tido resultado, nunca havia remado, para conseguir ganhar da Camila Carvalho no esquife, e aí eu me tornei a segunda esquifista peso leve do Brasil, né? Você falou dessa questão do peso. Como é que é isso com vocês? Como é que vocês controlam essa questão do peso para poder ficar no peso ideal? Porque se não estiverem no peso, não competem, são eliminadas. Como é que vocês fazem para cuidar disso? É verdade, não pode comer nenhum pão de queijo ainda. Na fase de competição, assim, é difícil, porque a gente tem que controlar muito, assim. Ao mesmo tempo que tem que comer bem, tem que comer, né, tem que escolher bem os alimentos para poder render também no treino. O nosso gasto calórico é grande, né, mas a gente tem que estar sempre controlando, comendo muita fruta, muita salada, muito alimento integral. Nada de doce. Doce também. E também, assim, é uma mudança também do esquife para o double, porque o esquife eu posso competir com 59 quilos, e já no double a média do barco é 57. Então são 2 quilos a menos aí que a gente teve que perder para conseguir. Eu achei que ia ser mais difícil, porque como esquifista peso leve eu estava sempre no limite também, mas aí acabou treinando muito como a gente está agora, deu para perder bem. Tá mais tranquilo agora. Tem alguma coisa que é um pouco mais difícil de abrir mão para comer? Doce, né? A gente adora. Doce, é muito difícil. Porque a gente, assim, eu evito comer ao máximo, assim, porque quando eu começo, assim... Não dá pra parar. Comer um pouquinho é melhor não comer, então é difícil. A gente tá falando aqui de Olimpíada de Londres, 2012, mas a gente sabe que a gente vai ter uma Olimpíada no Rio em 2016. Tá no planejamento de vocês disputar a Olimpíada de 2016 também, como dupla também no double skiff? Eu acho que é o objetivo maior, Nosso objetivo é um sonho compartilhado. Desde o início, mesmo a gente sem ter conversado antes, a gente já pensava nisso. Agora, conversando como a gente conversa, a gente vê as Olimpíadas agora de Londres como um degrau mesmo para chegar aqui, né, nas Olimpíadas do Rio e fazer bonito. Agora com muito tempo para trabalhar em cima desse barco, então acho que a gente tem condições aí de fazer um bom resultado aqui no Brasil. Fabiana, você já participou de 2 Olimpíadas, né? Atenas e Pequim. Como é que essa bagagem te deixa como? Te prepara como para uma seletiva agora e encarando uma terceira Olimpíada, você fica mais tranquila? O que muda, assim? O que você já tirou de lição dessas outras experiências? Bom, mesmo já tendo competido 2 Olimpíadas, eu acho que aquele friozinho na barriga nunca muda, né? Eu acho que é o que nos motiva na hora da competição, aquela adrenalina é o que faz a gente render mais. Eu acho que a experiência toda, isso com certeza faz muita diferença na hora de competir, na cabeça, na divisão de prova, até no amadurecimento, no treinamento mesmo, acho que faz muita diferença. Eu, em 2004, era uma pessoa, hoje já sou uma completamente diferente, né? Faz toda a diferença, tudo que eu realizei até hoje pesa muito, assim. Então eu acho que agora eu já competi, já participei, vamos dizer assim, de 2 Olimpíadas. Agora eu quero competir de igual para igual com as outras participantes, com chances de medalha assim como todas, né? Diferente das outras 2 que eu sabia que não teria chance de chegar no pódio. Agora você pode ir para uma Olimpíada como campeã mundial, tu não é uma categoria diferente, mas você vai como campeã mundial, já vão te olhando de uma forma diferente, né? Com certeza, com muito mais respeito, com reconhecimento de muitos atletas internacionais que antes eram meus ídolos e agora já me conhecem meu nome, então acho que isso muda bastante, assim, e a gente já entra, né, com uma certa vantagem, assim. Para fechar, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês já puderam treinar, que vocês estão precisa melhorar ainda, ou que de cara deu certo? Como é que vocês estão vendo essa parceria, assim? A gente tem, claro, muitos defeitos técnicos, isso não tem como
é difícil ter uma remada perfeita, né? Mas eu acho que desde o início as nossas forças dentro do barco já foram muito iguais e isso fez com que o nosso barco desde o início já andasse bem. Então acho que o ponto positivo, né, principal mesmo é esse. E os defeitos técnicos, isso aí a gente trabalha no dia a dia para conseguir vencê-los, né? Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, desejar boa sorte para vocês, Obrigada. que vocês consigam essa vaga. Obrigada também, Felipe. O Lance no Ar termina aqui. Continue conectado no Lance Net.